Várias espécies de dinossauro foram aparecendo no decorrer do tempo. Espécies essas que também teve suas origens no Brasil. O canal Arqueologia Turística está no ar. No vídeo de hoje vamos juntos conhecer o Museu dos Dinossauros de Uberaba, Minas Gerais. Desde meados do século passado, o município de Uberaba vem sendo alvo de intensas investigações paleontológicas. O motivo é que toda a região abrange um dos maiores e mais importantes sítios paleontológicos do Brasil, com registros fósseis datados de 80 a 66 milhões de anos de idade. Os primeiros achados ocorreram ao acaso no ano de 1945, quando operários construíam um trecho ferroviário próximo à estação de Mangabeira na Fazenda Caçu, localizada ao norte da cidade de Uberaba. O então paleontólogo Llewellyn Ivor Price do Departamento Nacional da Produção Mineral DNPM foi convidado a realizar os estudos, tendo desenvolvido escavações em diversas localidades até o ano de 1974. Neste período publicou inúmeros trabalhos, contribuindo de forma significativa para o avanço do conhecimento paleontológico no Brasil. Borges, que é geólogo. Luiz, quantos exemplares fósseis o museu possui? O museu possui exposto e na reserva técnica cerca de 3.000 exemplares fósseis de uma fauna muito diversificada, em especial dinossauros, herbívoros e carnívoros. O museu ele nasceu de uma vontade popular, de uma vontade da comunidade, e você está aqui há muitos anos. Como é que foi esse processo? O museu nasceu através de um decreto-lei da prefeitura em 1988, pressionados pela comunidade em retomar as atividades de pesquisa paleontológica do Price. Então foi criado o museu e o Centro Price. A cidade está entre os 10 destinos mais acessados no portal Minas Gerais da Secretaria de Cultura do Estado. Inclusive, a Prefeitura de Uberaba disponibiliza um técnico para atender ao Museu dos Dinossauros. O município entrou para o mapa da paleontologia em 1951, quando foi encontrado um ovo esférico de titanossauro. E recentemente foi encontrada uma ninhada. Essa aqui, esses ovos aqui fazem parte dessa ninhada. O Tiago vai falar para a gente a importância desse achado científico aqui no local. Tiago. Sem dúvida foi um dos maiores achados científicos da paleontologia de Uberaba. Representa o primeiro ninho de ovos de dinossauros do Brasil, e a gente identificou também que não se tratava só de um ninho, mas sim de uma camada de rochas onde vários ninhos de dinossauros eram depositados. Sobre as espécies inéditas a serem documentadas, você pode dar um exemplo de uma e de como que seria a vida desse bicho quando ele caminhava por aqui? Os dinossauros que mais se destacam aqui em Uberaba, e os fósseis que mais se destacam em Uberaba são os dinossauros, em especial do grupo dos titanossauros. Dentre eles, a gente tem o Uberabatitan ribeiroi, que foi o maior dinossauro do Brasil e o maior animal terrestre de todos os tempos a viver aqui no Brasil, com até 26 ou 27 metros de comprimento. Os fósseis encontrados passam por vários procedimentos. Só depois a peça chega ao museu para visitação pública. Em um museu como esse, você interage com um mundo só visto nos cinemas. Você vivencia e materializa algo que parecia ficção. Todo o material coletado nesta ocasião se encontra hoje depositado na coleção do Museu de Ciências da Terra do Serviço Geológico do Brasil, localizado no Rio de Janeiro. Para dar continuidade aos trabalhos, a Prefeitura de Uberaba iniciou em 1991 a implantação do Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price e Museu dos Dinossauros. Sediado no bairro de Peirópolis, a 25 quilômetros de Uberaba, MG. Desde a implantação, tem norteado suas ações a fim de atender a 3 objetivos básicos: proteger os fósseis e depósitos fossilíferos, fomentar, apoiar e realizar pesquisas nas áreas de geologia e paleontologia e ainda divulgar conhecimentos. No ano de 2004, por ocasião da duplicação da BR-050 km 153 no sítio paleontológico Serra da Galga, foi descoberto centenas de fósseis do famoso dinossauro Uberabatitan ribeiroi, com mais de 26 metros de comprimento por 10 metros de altura. Constitui o maior animal que já existiu no Brasil em todos os tempos, desde a formação da Terra há 4,53 bilhões de anos.
A dinâmica desenvolvida entre os processos de coleta e preparação dos exemplares tem permitido uma maior agilidade aos estudos. Dos quais 4.000 exemplares existentes na coleção técnica do Centro Price, teve diversas restaurações, sendo todos feitos pelos programas de salvamento paleontológico em mais de 6 estados. Somente o que foi descoberto na região estão exemplares como dinossauros carnívoros e herbívoros, tartarugas, crocodilos, anura, peixes, ave, crustáceos de água doce, icnofósseis como ovos e excrementos, nominados coprólitos. Em sedimentos do Pleistoceno, foram encontrados fósseis dentro da cidade de Uberaba atribuídos à preguiça gigante. Graças a intercâmbios e projetos de cooperação técnico-científica com algumas das maiores instituições de pesquisa do país e exterior, novas informações têm sido aportadas, permitindo uma melhor compreensão acerca da fauna fóssil e seus ambientes de vida no Cretáceo Superior. Nestes 28 anos foram publicados mais de 200 trabalhos, e mais de uma dezena de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Passam anualmente pelo Museu dos Dinossauros uma média 60.000 pessoas de diversos municípios, estados e países. Para levar o conhecimento ao público em geral, de forma simples, didática e prazerosa, foi criado o Museu dos Dinossauros. Atualmente possui 3 espaços musealizados, sendo um a céu aberto, um na antiga estação ferroviária de Peirópolis e uma mostra no hall da sede do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis CCCP. Nelas pode-se observar réplicas em esqueleto, reconstruções em vida, cenários, dioramas. Milhões e milhões de anos atrás existiu um grande continente chamado Pangeia. Esse você estudou na escola, eu espero. Com o passar do tempo, a Pangeia foi se dividindo, até que eventualmente deu origem aos continentes que temos hoje. Mas lá atrás, no auge da sua existência, tudo se conectava. O Brasil, com a África, com a Antártida, tudo mesmo. E nesse grande continente viviam os dinossauros, por isso que espécies parecidas deles são encontradas em todos os lugares do planeta. Com o passar do tempo, os continentes eles foram se afastando. Claro, isso são milhões de anos, a gente fala numa separação numa média de 3 centímetros por ano de afastamento entre os continentes. E conforme esses continentes foram se afastando, diferentes espécies de dinossauros foram se desenvolvendo e aparecendo em todos os lugares. Inclusive, alguns que pensávamos que viviam em todos os lugares eram encontrados apenas em locais bem específicos. Os dinossauros habitaram a Terra durante 180 milhões de anos, aproximadamente, antes de serem extintos. Há quem diga que eles nunca se extinguiram, já que é comprovado que algumas espécies sobreviventes evoluíram para outros animais que temos hoje. De qualquer modo, eles habitaram esse planeta por muito tempo. O Mesozoica, que compreende 60 a 250 milhões de anos atrás. Essa era dividida em 3 períodos: o Triássico, que foi quando os dinossauros surgiram, o Jurássico, que foi quando eles cresceram e apareceu um monte de espécies diferentes, e o Cretáceo, que marcou o fim da festa desse povo. Curiosamente, os famigerados T-Rex e o Triceratops só apareceram no final do Cretáceo e ficaram por aí durante uns 12 milhões de anos. Isso é informação suficiente para você saber que o filme do Spielberg deveria se chamar Cretaceous Park. Enquanto os dinossauros eram extintos no fim do Cretáceo, um outro evento vinha acontecendo desde o início da era e se agravava ainda mais nesse período. A incessante atividade vulcânica que expelia milhões e milhões de quilômetros quadrados de lava enquanto os continentes se afastavam e o Oceano Atlântico era formado. Foi assim que a nossa Serra Geral, que corta principalmente a região sul do Brasil, foi formada, a partir da solidificação dessa lava toda em basalto. E esse basalto todo também é encontrado no continente africano, o que prova que a gente realmente se encaixava naquele cantinho do mapa e que tudo era um só grande continente. Essa é considerada a maior atividade vulcânica da história do nosso planeta. O que hoje você vê como canyons bonitões e morros lindos de tirar o fôlego, lá atrás poderia parecer o fim dos tempos. De qualquer modo, essa lava da atividade vulcânica cobriu boa parte dos restos de dinossauros e por isso não é possível encontrar fósseis em lugares como a Serra Gaúcha, por exemplo. Já em outras regiões onde a lava não chegou, os fósseis estão logo ali, poucos metros de profundidade, só esperando serem encontrados.
A gente está dentro de um contexto muito maior, que é o contexto da Bacia do Paraná, né? Uma bacia sedimentar. Uma bacia sedimentar, basicamente, ela é uma região gigantesca, onde tu tem uma espécie de uma planície, onde tu vai depositando sedimento ao longo de milhões de anos. Conforme vai depositando esse sedimento, ele vem de outros lugares, isso vai afundando, digamos assim. Vai acontecendo um movimento que as camadas elas vão ficando pesadas e elas vão afundando. Então, na Bacia do Paraná, a gente tem diversas camadas que são paleozoicas, triássicas e tem o Cretáceo, né, através do Botucatu e da Formação Serra Geral. A Formação Serra Geral, ela fecha todo esse processo de sedimentação, né? Depois disso, terminou a sedimentação da Bacia do Paraná. O que acontece é que aqui na Depressão Central do Estado, a gente está exatamente onde está expondo rochas que depositaram durante o período Triássico. Quando a gente está lá na Serra, por exemplo, a gente está em cima dessas camadas que são do basalto, né? Como aqui a gente também tem esses morros aqui na região, né? Em cima a gente vai ter basalto. Então os fósseis eles aparecem onde tem exposição das rochas triássicas, que é aqui nessa região central do estado. E não são poucos os fósseis, é praticamente impossível um paleontólogo sair a campo num dia e voltar sem uma descoberta sequer. As exposições destacam a importância paleontológica da região, conhecida como a Terra dos Dinossauros do Brasil. No Museu dos Dinossauros de Peirópolis, os principais fósseis exibidos incluem Titanossauro, um grande dinossauro herbívoro quadrúpede, considerado o primeiro registrado na região. Terópodes, fósseis de dinossauros carnívoros, incluindo dentes e ovos encontrados nas escavações. Velociraptor, dinossauros ágeis, semelhantes aos retratados em filmes como Jurassic Park. Essas exposições destacam a rica paleontologia da área e atraem visitantes interessados na história dos dinossauros. Os fósseis mais antigos exibidos no Museu dos Dinossauros de Uberaba incluem restos de dinossauros do período Cretáceo, com idades estimadas entre 70 e 100 milhões de anos. Entre os destaques estão fósseis de titanossauros e terópodes, que ajudam a ilustrar a diversidade da fauna pré-histórica da região. Esses fósseis são essenciais para compreender a evolução dos dinossauros e a paleontologia brasileira. Os principais objetivos do Museu dos Dinossauros em Uberaba incluem proteção dos fósseis, preservar os registros e sítios fossilíferos da região. Pesquisa científica, fomentar, apoiar e realizar investigações nas áreas de geologia e paleontologia. Educação e divulgação, promover a educação científica e a popularização do conhecimento sobre paleontologia, especialmente entre o público infanto-juvenil. Essas ações visam também o desenvolvimento sustentável da comunidade local através do turismo paleontológico. Os programas de visitas monitoradas do Museu dos Dinossauros em Uberaba incluem visitas guiadas, oferecidas para grupos escolares, onde monitores explicam sobre os fósseis e a história da paleontologia. Os programas de visitas monitoradas do Museu dos Dinossauros em Uberaba incluem monitores explicam sobre os fósseis e a história da paleontologia. Atividades interativas, experiências práticas que permitem aos visitantes participar de simulações de escavações. Palestras e workshops, discussões sobre temas relacionados à paleontologia e conservação, promovendo um aprendizado mais profundo. Essas atividades visam engajar os visitantes e enriquecer a experiência educativa no museu, trazendo à tona uma experiência única e incrível para o público em geral. E o nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim. Espero que cada um de vocês tenham gostado de conhecer tudo sobre esse belo lugar. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, aquele abraço.